Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Assis Chateaubriand, no estado do Paraná, para acompanhar como é que foi o desenvolvimento dessa segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Valdemar Melato, ele que é presidente do Sindicato Rural de Assis Chateaubriand, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Valdemar, o senhor que é produtor rural aí no município, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado a vocês aí, né, por dar esse espaço para nós aqui da região, para nós estarmos aí falando um pouco aí das condições das lavouras da nossa região. E eu que agradeço aí esta oportunidade. Valdemar, conta pra gente como é que foi o desenvolvimento dessa safra aí na região. A gente acompanhou, né, diversas localidades aí do Paraná enfrentando dificuldades nesse ciclo. Aí em Assis Chateaubriand, como é que foi esse desenvolvimento? Esse ano, né, em relação ao ano passado, a segunda safra de milho foi plantada dentro da janela ideal, né? A maior parte da lavoura foi plantado na época correta, visto que tivemos aí uma safra de soja frustrada, muitas lavouras de milho foram implantadas em áreas de soja não colhidas, inclusive, então antecipou bastante o plantio esse ano. As lavouras desenvolveram, de certa forma, bem, né? O clima foi favorável em termos de chuva, nós não tivemos seca aqui no milho, né, da segunda safra, inclusive excesso de chuvas, tivemos bastante excesso de chuvas, e o que atrapalhou um pouco o desenvolvimento da safra foi a questão da cigarrinha do milho, né, que afetou bastante as primeiras lavouras e também agora as últimas lavouras implantadas têm sofrido bastante aí com o ataque da cigarrinha do milho. E aí, Valdemar, os trabalhos de colheita estão começando aí na região. Como é que está esse andamento e quando é que a gente deve ter uma colheita para valer mesmo aí na região? O forte da colheita para nós aqui na nossa região, eu acredito que vai ser o mês de julho. Julho, se o tempo colaborar, será o forte da safra, da colheita. Então, agora temos algumas áreas colhidas, muito pouco, né? E como eu já disse, né, a questão que tem atrasado aí a colheita é o excesso de chuvas, né? Toda semana aí tem chovido bastante, né? Cada chuva que vem 60, 70 ou até mais de 100 milímetros. E com isso, então, o tempo bastante encoberto, frio, né? Tivemos aí umas ondas de frio esses dias e o milho fica parado, né? Ele não seca e com isso, então, tem atrasado um pouco a colheita. Mas o forte será o mês de julho. E, Valdemar, a gente já consegue, nesse momento, ter alguma ideia de produtividade, de produção para essa safra? A produtividade provavelmente melhor do que o ano passado, porque o ano passado tivemos quebra de safra com seca e também com geadas. Esse ano a seca não afetou tanto e as geadas também não, né? Algumas áreas só nas baixadas aí que perdeu um pouco com geadas, mas as mais tardias, a maior parte das áreas já estão já em fase que não será muito afetado com a geada, né? Então, a produtividade vai ser afetada principalmente devido à questão da cigarrinha. Então, as áreas aí que foram colhidas até agora, a produtividade média, produtividade boa, né? Em torno de 100 sacas aí por hectare. E as próximas agora, que serão colhidas no mês de julho, acredito que serão um pouco melhores. E as últimas, né, como eu já falei, a questão que o ataque da cigarrinha foi maior nas últimas lavouras implantadas, então a quebra será muito grande. Nós temos aí áreas que quebra de safra aí de 80%, né, devido ao ataque da cigarrinha, porque não teve controle, não tem nenhum produto aí no mercado
que realmente faça o controle da cigarrinha. E se o milho que foi plantado não tem resistência ao enfesamento, aí a perca é grande. E se a gente olhar para o mercado, como é que estão as negociações até esse momento? O produtor aí de Assis Chateaubriand conseguiu avançar com vendas? Os preços estão bons? O que a gente pode falar da comercialização até aqui? Os preços estão relativamente bons, né? Está variando aí entre R$ 78, R$ 80 a saca, o preço hoje praticado. Nós temos aí poucos contratos, né? O produtor ficou com medo, né? Porque o plantio dessa safra foi bastante alarmante, devido aí o El Niño, né? O produtor você vai dar seca na safrinha, as geadas vêm mais cedo, então o produtor ficou receoso em fazer comercialização antecipada. Então, eu acho que esse ano é a menor comercialização antecipada dos últimos anos, já que também aqui região nossa não tem muita tradição em fazer venda antecipada. E aí, Valdemar, se a gente olhar um pouquinho mais para frente, para a próxima safra, a de soja 22-23, como é que está a preparação do produtor aí da região, recebimento de insumos, como é que já está esse planejamento pensando na sequência? O produtor, para a próxima safra de verão aí, que é o principal nosso, é a soja, o produtor já fez a aquisição dos insumos, né? Tanto dos fertilizantes como das sementes, os fungicidas, inseticidas. O produtor ele tem feito as compras antecipadas, né? Esse ano nós estamos passando aí por um momento bastante complicado também, que é a alta dos fertilizantes, né? O preço subiu muito, podemos dizer que em relação à safra do ano passado, os fertilizantes subiram em média 100%, né? Então isso vai onerar bastante o custo de produção. Mas o produtor já fez as aquisições, né? Então, assim, para garantir os insumos da próxima safra, né? Então, é de praxe o produtor que é associado aí, né, principalmente em cooperativas, ele ter feito já a reserva desses insumos. Valdemar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário das lavouras aí no município. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. E o que eu digo, né, que a gente, como entidade sindical aqui, né, nós orientamos o produtor em relação aí aos altos custos de produção, uma coisa que não tem como escapar, né, que o produtor ele fica na contramão na hora de comprar os insumos, ele pede quanto custa e na hora de vender o produto, quanto está pagando. Então, o poder de barganha do produtor é muito pequeno. Então, a gente orienta o produtor que faça os cálculos, né? Faça o seguro da lavoura, não plante sem seguro ou sem Proagro, porque ele tem que fazer uma divisão aí, né, desses custos, né? Porque nos últimos tempos aqui para nós, aqui de Assis Chateaubriand, temos aí quebra de safra de verão, as últimas 3 safras tivemos quebra, e também, né, safra de inverno com quebra. E o produtor tem que fazer os cálculos, porque está muito alto os custos de produção e nós sempre orientamos em relação a isso, né? Faça o seguro, apesar que o seguro não está fácil também, né? Tem seguradora aí que não pagou ainda a indenização da safra de soja, do milho safrinho do ano passado, tem pendências ainda também. Então, o produtor tem que ficar cauteloso quanto a isso, né? Porque a margem de lucro do produtor está sendo cada vez menor e a produtividade aqui na nossa região, principalmente aqui, está bastante afetada nos últimos anos. Então, seria isso, né? Que o produtor faça os seus cálculos aí para não entrar em endividamento sem controle. Valdemar, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os números finais dessa colheita do milho aí no município. Um abraço, até a próxima. Um abraço.
O Valdemar Melato, ele que é presidente do Sindicato Rural de Assis Chateaubriand, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita dessa segunda safra iniciando lá na região e como é que foi o desenvolvimento dessas áreas até aqui. Valdemar destacando que o plantio foi realizado dentro da janela ideal, não faltou chuva lá em Assis Chateaubriand e com isso as expectativas são positivas para essa segunda safra de 2022. As primeiras lavouras que estão começando a ser colhidas estão com produtividades na casa das 100 sacas por hectare, expectativas para a colheita do próximo mês superar até mesmo essa barreira. E aí, aquelas do final, que foram plantadas mais tarde, essas sim devem ter perdas grandes em função principalmente do ataque de cigarrinhas, que pegou com força essas últimas lavouras lá da região, algumas áreas já com perdas de até 80% em função desse ataque de cigarrinhas e presença de enfesamentos nas plantas. Valdemar comentando que os preços do milho são positivos nesse momento lá na região, girando entre R$ 78 e R$ 80 a saca, e que o produtor não vendeu muito antecipado, essa inclusive uma das safras menos vendidas dos últimos anos lá em Assis Chateaubriand, produtor bastante receoso com essa segunda safra, com medo de seca, com medo de geada, segurou um pouquinho mais essas vendas, então ainda tem muito milho para ser comercializado lá na região, expectativa positiva por parte do produtor local. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.